Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer um aplicativo de como se fosse uma carteira online, certo? Que tem o saldo e você pode recarregar esse saldo com dinheiro de verdade. Então, eu vou criar aqui um novo projeto. Eu vou colocar o nome dele aqui de sistema de saldo mesmo. Sistema de saldo. Vou criar aqui o projeto. Para a gente fazer esse sistema aí, a gente vai usar o Firebase, certo? Então eu vou vir aqui, eu vou importar aqui já um projeto que eu já tenho aqui, que eu já adicionei lá no meu Firebase. Eu vou só importar esse projeto. Vou salvar aqui. Para esse sistema aqui, eu vou fazer um sistema de login, certo? Eu vou precisar de um sistema de login para me identificar, para mim recuperar os dados do usuário. Então eu vou criar aqui uma tela login. Só que nessa tela login aqui eu vou criar um sistema de login bem básico, beleza? Vou criar uma tela de login bem básico. Vou colocar aqui a tela home, que é a tela de inicial do nosso aplicativo. Ou melhor, eu vou criar aqui, ó. Vou apagar essa tela. Eu vou apagar essa tela aqui e vou colocar o nome aqui em português mesmo. Vou colocar aqui, ó. Login início recarregar, que a gente vai recarregar aqui o saldo, recarregar. Eu acho que eu vou deixar só assim. Eu vou fazer também sistema de recarregar com dinheiro de verdade, certo? A gente vai recarregar aqui o saldo. E eu vou fazer também o sistema de comprar um item também, certo? Vai recarregar e o sistema de comprar item, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona aqui o sistema de saldo no SketchWise. Então, sem enrolação aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui na nossa tela de login, eu vou adicionar aqui um linear. Vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui dois edits de texto. Vou adicionar aqui dois botões. Eu vou colocar aqui gravidade centro horizontal, centro vertical. Vou colocar aqui preencher a tela toda na horizontal. Vou colocar aqui um botão aqui, Match Panet. Botão aqui eu vou colocar um texto aqui. Colocar preencher a tela toda. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui tudo. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar e-mail. Não era para abrir isso aqui não. Eu vou colocar aqui e-mail e senha. Eu acho que eu vou ter que gravar esse vídeo em duas partes, senha. Porque senão, acho que o vídeo aqui vai ficar muito grande. Então eu vou ter que gravar esse vídeo em duas partes. 16 aqui. Vou colocar aqui o tamanho aqui 14. E também eu não vou focar aqui muito no design, certo? Aqui é só para vocês entenderem mesmo como que funciona aqui o sistema de saldo, beleza? Sistema de adicionar, digite seu e-mail, digite sua senha. Aqui quando o usuário criar uma conta, a gente vai direcionar o usuário para ele adicionar o nome dele. Digite sua senha. Aqui eu vou colocar. Eu vou fazer esse sistema de login aqui, vai ser bem básico, galera. Senão vai demorar muito tempo aí para fazer esse projeto. O vídeo vai ficar muito grande, então vai ser só um sistema de login bem básico mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, fazer login. E aqui eu vou colocar registrar, né? Registrar. Beleza? Então aqui nós já terminou aqui nossa tela de login bem básica, de login de registrar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um componente out, Firebase out, com o nome de login mesmo, e vou fazer o seguinte,
Aqui no nosso botão 1, quando o usuário clicar, o que vai acontecer? A gente vai pegar o e-mail e a senha do usuário. Colocar o e-mail e a senha. O botão 1 vai ser o botão de login, né? Então a gente vai fazer o login. Então vou colocar aqui, ó. Edit texto 1, se edit texto 1 for igual a nada. Se edit texto 1 foi igual a nada. E eu lembrando também que eu tenho que criar outro. Eu acho que eu vou criar um projeto separado para mim fazer a parte de adicionar os itens, ou talvez eu faça aqui dentro desse projeto mesmo. Deixem nos comentários se vocês acham melhor a parte de adicionar os itens, se eu faço aqui nesse projeto mesmo ou se eu faço em um painel de controle separado. No caso que como é login, a gente vai usar esse bloco aqui, ó. Entrar com e-mail e senha. O e-mail aqui é o edit texto 1 e a senha é o edit texto 2. Então aqui eu vou colocar um post, uma mensagem rápida, carregando, carregando. Isso aqui, galera, vai ser como se fosse uma carteira online mesmo, beleza? Depois vocês vão ver como é que funciona aqui. Agora aqui eu vou pegar só esse bloco e vou salvar ele aqui para não ficar perdendo tempo. Agora aqui no botão 2, que é o botão de registrar, a gente vai usar esse mesmo bloco aqui, essa mesma parte aqui de verificação. Só que aí a gente vai usar o bloco de criar a conta do usuário, certo? Vou vir aqui em componente, create e-mail, e aqui criar o e-mail do usuário, né? Criar usuário com e-mail e senha. Aqui eu vou colocar carregando também. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui em componente eu vou adicionar esse seguinte evento aqui, ó. Deixa eu ver, na conta criada, no login criado e no login na pessoa logada. Quando o login for iniciado, quando a pessoa conseguir fazer login, vai disparar esse evento aqui. E quando ela criar uma conta, vai disparar esse evento. Então aqui no login eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Se no sucesso do login for, se o usuário conseguir fazer login com sucesso, eu vou apenas direcionar o nosso usuário para a tela home. Então vou criar aqui um componente intent. Vou criar aqui um componente intent. Vou colocar aqui, ó, set screen, set flags. Não, aqui não precisa set flags não. Set screen, start activity e finish activity, beleza? Então aqui vou colocar início, né? A gente vai para a tela início. Se for sucesso, a gente vai para a tela início. Se não, se mostrar aqui, senão vai mostrar aqui uma mensagem de erro, beleza? Agora, se o usuário criou uma conta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui as informações do usuário, né? Então aqui eu vou, se o login for bem sucedido, não, se o usuário criou uma conta bem sucedida, né? Eu vou criar aqui um map, né? A gente vai coletar algumas informações aqui do usuário. Eu vou criar aqui um map, vou adicionar aqui, ó. Eu vou adicionar aqui o nome, que vai ser o nome do nosso usuário, o e-mail do nosso usuário, senha, e-mail, senha não, cara, o ID do nosso usuário, no caso, o ID, o saldo, eu posso colocar aqui, ó, saldo pendente, ou melhor, saldo disponível, saldo pendente. Talvez essa chave saldo pendente a gente não vai precisar, mas eu estou colocando aqui caso precise, então eu já vou colocar aqui de uma vez. Saldo pendente, saldo disponível, saldo pendente. No saldo
disponível, a gente vai colocar um saldo aqui, que vai ser zero, né? O saldo inicial da conta do usuário que vai ser zero. E aí, eu vou criar aqui um componente Firebase Database, onde eu vou armazenar as contas dos usuários. Então, aqui eu vou colocar aqui o local, o nome do componente vai ser contas e o local vai ser contas também, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, ó, definir chave, salvar dados com a chave, aqui vai ser contas, e aqui a gente vai usar, em vez da gente usar uma chave específica aqui, né, tipo key, né, a gente vai usar o ID do usuário, né, vai usar o ID do usuário e a gente vai para a tela início. Então aqui eu vou colocar aqui o e-mail do usuário, o ID, o nome, como a gente não está pegando o nome do usuário, a gente vai pegar o nome depois que a gente criar a conta, certo? Aqui o nome do usuário, o nome não, o e-mail e acho que as informações que a gente precisa é só isso. No caso que se precisar mais, depois eu adiciono. E aí eu vou vir aqui para a tela inicial, né? Set screen, start activity, finish activity. No caso que se criar a conta, vai armazenar esses dados aqui no Firebase para a gente recuperar depois. Se não, né, a gente vai mostrar aqui uma mensagem de erro, né? Uma mensagem aqui de erro, beleza? Então aqui a gente já fez a parte de armazenar as informações do usuário, criar aqui o sistema de saldo, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova tela aqui, que vai ser o nome do nosso usuário. E aqui na tela início, eu vou criar um componente aqui que está armazenado as informações do usuário. No caso aqui é contas, então aqui eu vou colocar contas. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ter que criar outro componente aqui também para a gente obter o ID do usuário. Então no caso que eu vou criar aqui login mesmo. Eu vou fazer o seguinte, se a nossa shield key, a nossa chave, o ID que está lá no Firebase for igual ao meu ID que está no meu aplicativo, que eu estou autenticado aqui, significa que esse ID, essas informações que estão lá no Firebase, essas informações pertencem a esse usuário. Então, eu vou pegar aqui, eu vou criar aqui um map, variável do tipo map, e aí eu vou verificar se nome é igual a nada, se for igual a nada, né, significa que o usuário não preencheu o nome dele. Então, eu vou pegar aqui, ó, se o nome for igual a nada, no caso que se o nome do usuário for igual a nada, significa que o usuário ainda não preencheu o nome dele. Então, eu vou criar aqui um componente intent, e vou lá para a tela nome, certo? Vou lá para a tela nome, vou finalizar aqui, tela nome, e aí na tela nome eu vou criar um novo componente, que aqui vai ser contas também, né? Que a gente precisa atualizar o nome do usuário, eu vou colocar contas, e aí eu vou fazer o seguinte, nessa tela eu vou adicionar aqui uma linear vertical, vou adicionar aqui um texto e um edit texto e um botão. Adicionei aqui errado, um edit texto e um botão. Esse botão eu vou preencher a tela toda. Aqui eu vou colocar nome do usuário, digite seu nome do usuário. Aqui eu vou colocar a tela toda e eu vou colocar digite seu nome, digite
digite seu nome, certo? Tamanho aqui eu vou colocar 14. O botão aqui eu vou colocar o tamanho 14 também. E aí quando eu clicar nesse botão, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável map. Vou pegar aqui um if else. Vou verificar se o usuário preencheu o campo aqui, o edit texto 1, né? Que é o nome, que vai pegar aqui o nome do nosso usuário. Edit texto 1, se for igual a nada, não vai executar aqui. Então, se for igual a alguma coisa aqui, então a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai editar o nome do nosso usuário. Então, vou colocar aqui o nome, né? Nome vai receber aqui o valor de edit texto 1. E aí eu vou criar um componente aqui, ó. Um componente out para a gente obter o ID do usuário. Vou colocar o nome aqui de login mesmo também. E aí a gente vai pegar aqui, toda vez que a gente for editar alguma informação do usuário que está logado, a gente vai usar o ID do usuário, certo? Então aqui eu vou colocar map e contas. E aí a gente vai para a tela aqui, vou criar aqui outro componente intent. Componente intent. E vou colocar aqui set screen, start activity e cadê? Finish activity. Vou colocar aqui intent, é a tela início, né? A gente vai para a tela início e pronto, né? Aqui eu acho que já terminou. A gente só precisa fazer isso aqui mesmo. Deixa eu ver se está tudo correto. A gente vai digitar aqui o nome do usuário. Agora, a gente tem a nossa tela aqui de splash screen, que é a tela de carregamento. Eu preciso fazer com que, quando o usuário entrar nessa tela, antes de ir para a tela início, eu preciso verificar se esse usuário está logado ou não. Se ele estiver logado, a gente vai redirecionar ele para a tela início. Se não tiver, a gente vai redirecionar ele para a tela para ele fazer o login. Então, vou criar aqui um componente intent. Vou criar aqui um componente out, FreeBase out. Vou colocar o nome de login também. E vou criar aqui um time. Vou criar aqui um time. Eu acho que nem precisava desse time aqui, mas eu vou colocar só para vocês entenderem como que funciona. Só para vocês entenderem aí como que funciona uma tela de splash screen, de carregamento, né? Então eu vou pegar aqui o nosso time. Eu vou colocar aqui, ó. Depois de 5 milissegundos, vou colocar 3.500 milissegundos. Depois que passar esses milissegundos, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o nosso usuário está logado. Então eu vou vir aqui em componentes. Vou pegar aqui, ó. Se o usuário está logado, esse usuário aqui está logado, então a gente vai para a tela início, né? Então significa que o usuário não precisa fazer mais login. Então a gente vai para a tela início. Eu vou colocar start activity e finish activity. Vou colocar aqui intent tela início, né? Se tiver logado ele vai para a tela início. Se não tiver, ele vai para a tela de login. Significa que o usuário precisa fazer login antes de ir para a tela de início, certo? Então aqui agora, né, eu fiz a parte de, aqui já terminou, já fiz a parte de checar se o usuário está logado ou não. Se tiver logado, ele vai para a tela início. Se não tiver, ele vai para a tela de login, para fazer o login. Agora aqui no início aqui, eu vou fazer o seguinte. Lembrando aqui, galera, que aqui eu não planejei nada de design, certo? Não vou focar muito no design, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Aqui é só para vocês entenderem mesmo como que funciona o sistema. Eu vou colocar um linear aqui. Eu vou colocar duas linear. Vou colocar orientação vertical.
A cor dessa linha aqui, eu vou colocar uma cor branca aqui, ó, só para ficar um pouco mais destacado. Vou colocar aqui margem 8, margem 8 e margem 8. Vou adicionar um texto aqui, vou adicionar dois textos. Orientação vertical. Eu acho que eu não precisava nem adicionar dois saldos aqui, mas como eu acho que fica melhor com dois saldos. Vou colocar aqui saldo pendente. Saldo disponível. E saldo pendente. Aqui eu vou colocar 14, vou colocar aqui 18, o tamanho aqui do texto. E aqui eu vou colocar 18. O tamanho aqui vai ser 14. E o tamanho aqui vai ser 14. O preço aqui eu vou fazer o seguinte, para não ficar mostrando que texto eu vou só formatar aqui um pouco o texto, vou colocar 0,00, que vai ser o saldo inicial aqui também. E aqui vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui, deixa eu ver, 0, o saldo aqui também vai ser 0,00. E aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso carregar aqui o saldo do usuário, né? Então eu vou vir aqui em evento, em contas, né? Aqui quando eu carrego as informações do usuário. E vou fazer o seguinte, primeiro eu vou adicionar aqui um nome aqui no nosso texto. TextView 2, eu vou colocar aqui, ó. Texto, saldo disponível. Texto, saldo disponível. Texto, saldo pendente. E aí eu vou vir aqui, ó, em contas. Vou pegar aqui vou vir aqui em envio. Vou pegar aqui, ó, texto, saldo disponível e texto, saldo pendente. Vou pegar aqui a nossa chave map. Vou pegar aqui e vou vir aqui no nosso... Vou vir aqui em login, deixa eu ver qual chave que eu usei aqui. Saldo disponível, saldo pendente. Saldo disponível, saldo pendente. Aqui início. Só que para me formatar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar um join e um replace. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Vou pegar aqui, vou colocar R cifrão. E aqui eu coloco aqui o nome da chave. Substituir o ponto por vírgula. Eu quero substituir o ponto por vírgula, né? Então vou substituir o ponto por vírgula. E aqui eu vou colocar saldo disponível. Saldo pendente. Saldo disponível, saldo pendente. Agora é a parte de recarregar, né?
Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um drawer aqui. Eu vou adicionar um drawer. Ou melhor, eu vou adicionar um botão aqui. Vou adicionar só um botão aqui, só pra gente ir pra tela de recarregar. Vou colocar o texto dele aqui de efetuar saque, não. Depositar, no caso que depositar. Depositar. Eu acho que depositar fica melhor, né? Acho que depositar é aqui eu acho que é uma maneira melhor de colocar do que ser recarregar. Eu acho que depositar é melhor. Agora eu vou colocar aqui o tamanho desse texto que eu vou colocar 14. E aí eu vou, quando eu clicar nesse botão, eu vou vir aqui para a tela de recarregar. Eu vou colocar aqui para a gente ir para a tela de recarregar, né? Set screen, set flags, start activity. Recarregar, client top, marcar aqui a intent. Então, galera, o que acontece? Eu vou deixar essa parte de recarregar para um próximo vídeo, porque o vídeo aqui está chegando quase em 30 minutos, então se eu for fazer a parte de recarregar aqui, for até eu testar aqui o projeto, pode ser que o vídeo fique mais de 30 minutos. Então eu vou só executar aqui o projeto, testar, e no próximo vídeo a gente faz a parte de recarregar, beleza? Talvez eu finalize, não precisa fazer, talvez não precise eu fazer 3 partes, eu acho que 2 partes dá para gravar tudo, então eu vou fazer só essa parte aqui mesmo, certo? Então vou executar aqui o projeto para ver se vai funcionar, para ver se não vai ocorrer nenhum erro. Já instalei o aplicativo aqui. Caso aconteça algum erro, eu conserto no próximo vídeo. Então aqui eu vou colocar o meu e-mail. E aqui a senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui fazer login, vai aparecer erro, né? Porque não tem nenhuma conta, então eu vou clicar em registrar. Aqui pediu o nome, né? Só que aqui eu esqueci de colocar para salvar, o texto do botão salvar, mas aqui está funcionando corretamente. Então vou colocar aqui PlaySide Studio e vou salvar aqui. E aí a gente veio aqui para a tela inicial. Então quer dizer que aqui está funcionando corretamente, né? Se eu voltar aqui no meu aplicativo, se eu voltar aqui e sair de novo, aqui não vai pedir mais login. Não vai pedir mais login, já vai para a tela inicial, beleza? Então é isso, galera, esse que foi o vídeo. Deixem nos comentários se vocês querem que eu faça a parte de criar os itens, criar os produtos separado do aplicativo ou dentro do aplicativo mesmo, beleza? Que aí eu faço a parte de carregar os produtos eu vou fazer aqui dentro do aplicativo, e a parte de criar eu posso fazer num painel separado, beleza? Então é isso, galera, esse que foi o vídeo hoje. Deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Vou deixar o link do meu grupo do Telegram aí se vocês quiserem entrar lá, beleza? Para discutir alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então eu vou deixar o link aí, beleza? Então é isso, galera, até a próxima.